Aleluia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz, que tenhamos um culto abençoado. Pode acender as luzes para nós, por gentileza. Alguma cadeira vazia próxima a você? Levanta a mão, por gentileza. Tem mais? Levanta a mão, mantenha a mão erguida para os irmãos que estão lá atrás em pé poderem sentar. Ok? Lembrando a todos, queridos, que hoje nós finalizamos o link com as inscrições. Todos que fizeram estão com lugar marcado, a não ser que você tenha feito a inscrição e não tenha chegado no horário. Então, por gentileza, sempre aos domingos faça a inscrição, porque nós temos um limite de pessoas aqui no templo, nós não podemos ultrapassar e estamos levando muito a sério. Glória a Deus. Quero enfatizar o culto da próxima quinta-feira. O pastor, vai que é de Deus, hein, irmão? Daniel ministrou para a gente lá no Colégio da Cília Coimbra semana passada e foi uma bênção, queridos. Eu fui muito impactado, recebi muito de Deus sobre a questão financeira e eu quero te incentivar a estar conosco na próxima quinta-feira, mudar sua vida financeira. Eu tenho mudado a minha, Deus tem me dado graça, dado discernimento, e eu tenho conseguido mudar o quadro da minha vida. E se você está precisando, venha, participe conosco. Células da Rede Mais que estão na quinta-feira virão aqui para o culto e nós vamos liberar o link para inscrição na quarta-feira. Faça a inscrição porque nós temos aqui no templo 160 lugares disponíveis. Então nós abriremos o link para você se inscrever e eu tenho certeza que será muita bênção na sua vida. Quinta-feira às 19h30. Amém? Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes capítulo 2, Deus ministrou essa palavra. Eu estou lendo a Bíblia em 100 dias e eu mergulhei no livro de Juízes há umas 2-3 semanas e eu fui muito impactado na leitura do texto de Juízes, e eu creio que Deus ministrará em sua vida, derramará sabedoria, graça, discernimento, para que da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, que Ele possa falar também ao seu coração. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10. Todos que nos acompanham pelo YouTube, Instagram, Facebook, que Deus abençoe, fiquem atentos, participem conosco. O tema da mensagem desta noite é uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que não conhece a Deus. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Verso 16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam.
Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam para suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra que aqui foi lida, e a nossa oração é para que o Senhor nos conceda nesta noite espírito de sabedoria e de revelação, que neste lugar haja discernimento, sabedoria do céu. Espírito Santo, sinta-se à vontade entre nós, para ministrar aos nossos corações, para quebrar algemas, grilhões. Eu oro para que todo pensamento seja agora cativo no Senhor e no seu poder. Eu repreendo toda distração, sonolência, inquietude, e eu oro para que o Teu Espírito de graça manifeste-se em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o livro de Juízes é um livro que marca muito a gente quando nós fazemos a leitura. Os juízes, na verdade, iam muito além dos juízes que nós temos hoje em dia. Quando a gente vê no primeiro momento sobre juízes, a gente pensa logo num juiz de direito que está ali decidindo algumas decisões entre o ser humano. Só que os juízes de Israel eram os líderes da nação, eram aqueles que defendiam o povo dos seus invasores, daqueles que vinham pilhar a nação de Israel, daqueles que vinham usurpar, roubar, tentar destruir o povo de Deus. E a Bíblia está deixando claro que, quando o povo caminha em Deus, Deus se compadece deste povo. Porém, quando o povo foge de Deus, caminha na direção contrária a Deus, as consequências são drásticas. Quando nós pensamos na história de Israel, depois dos patriarcas, ali quando Deus levanta Moisés, Moisés se torna o grande libertador de Israel. A gente vê tantos milagres, tantas maravilhas, o mar sendo aberto, as pragas vindo sobre os opressores, o povo de Deus, milhões de pessoas sendo libertos do cativeiro, da escravidão. Moisés lidera aquela nação com coragem, com força no deserto. Entretanto, Moisés morre. Mas Deus levanta o seu sucessor, Josué, um homem de Deus, um conquistador, um desbravador, alguém que é cheio de Deus para conquistar a terra, para transicionar o povo de Deus do deserto para a terra prometida. Mas a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo que nós lemos, que Josué morre. Mas não apenas Josué morre, mas uma geração que conhecia o Senhor morre com Josué. E nasce uma nova geração que não conhecia o Senhor. Uma geração que não tinha entendimento da vida de Deus. E lamentavelmente, infelizmente, em nossa geração nós também temos visto uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que conhece o mecanismo religioso. Uma geração que conhece a igreja, que participa das atividades religiosas, que conhece os pastores, líderes de células, que conhece os dogmas, que conhecem a estrutura, mas uma geração que não conhece efetivamente o Senhor. Uma geração que não se permitiu conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós somos tomados pela experiência com Ele. E uma vez experienciando o Senhor, o nosso caráter é mudado, a nossa vida é transformada. Por isso que a Bíblia diz que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, porque mediante uma experiência com Cristo, a nossa vida é transformada. Quando nós pensamos na vida de Saulo, Saulo vivia no mecanismo, ele vivia de acordo com a religião, de acordo com a estrutura, mas ele não conhecia o Senhor, ele não conhecia Jesus Cristo. Por isso que naquele encontro no caminho de Damasco, Jesus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E quantas vezes nós estamos como Saulo, nós estamos dentro da estrutura, mas o estar dentro da estrutura não significa que conhecemos a Deus. Um povo distante de Deus, um povo que não experimenta Deus diariamente, um povo que não sente, e aqui eu não estou falando sobre orar em línguas, frio na barriga, arrepio, aqui eu estou falando de uma experiência mais profunda, aqui eu estou falando de uma experiência que muda destino, que muda o norte, que muda a proposta. Se nós íamos para o leste, nós passamos para o oeste, se íamos para o sul, passamos aí para o norte, porque quando Cristo, Ele entra em nossas vidas, a nossa estrutura é mudada completamente. Cristo entrou em minha vida no ano de 2001, há 20 anos, e de lá para cá minha vida ganhou uma nova dimensão, uma nova direção, um novo vocabulário. Eu lembro certa vez, estava eu voltando da escola, primeiro ano do ensino médio, estava com o André, está por ali, no fundo, e a gente descendo, voltando, e eu compartilhando com ele da vida de Deus, e eu dizia: André, eu xingava alguns palavrões, eu já não estou xingando mais, acho que você nem deve lembrar disso. Eu lembro do local que a gente conversava, porque eu estava ali naquele primeiro amor, eu estava no auge da minha paixão por Cristo. Hoje, queridos, eu tenho vivido na dimensão de Deus, eu tenho experimentado ainda da graça de Deus, porque muitas pessoas começam lá atrás com ímpeto, com coragem, com ânimo, com dedicação, mas arrefecem na caminhada, desanimam na caminhada de conhecer ao Senhor, acostumam-se com a glória de Deus, e eu quero lhe dizer que isso é um pecado. Quando nós nos acostumamos com a glória de Deus, quando nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer forma, quando achamos que é normal, que é natural, que todos fazem, por que eu não posso fazer? De forma lastimável, temos visto uma geração como esta geração que sucedeu a geração de Josué, uma geração fria, uma geração insensível ao propósito de Deus, uma geração apática à presença do Espírito Santo, uma geração que não tem fome, que não tem sede, que não conhece a Deus, a geração dos pais que perguntam para os filhos se eles querem ir à igreja. Que geração terrível! A minha geração como filho era a geração que minha mãe obrigava a ir para a igreja, porque criança não decide, quem decide é o pai e a mãe. A geração que eu pertenço é a geração que pai e mãe demarcavam o que precisava ser feito. Certa vez estudava na escola Presidente Olegário, e uma chuva, irmãos, uma chuva, e eu não queria ir para a escola, eu ia ter que ir a pé. E eu lembro que eu dei birra, eu não vou, eu vou molhar, eu vou chegar molhado. E minha mãe brigando, e minha mãe brigava, irmãos. Era cada escândalo, misericórdia, mas era bom. De repente chega meu pai, gente, foi a única vez que o meu pai que está ali, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou no quarto com o chinelo na mão e falou: ou você levanta e vai para a escola, ou você apanha. Cheguei na escola igual um pinto molhado, mas fui. Eu faço parte de uma geração que foi educada para resistir às adversidades. Eu faço parte de uma geração que talvez você também faça parte, que passou dificuldade, que enfrentou lutas, que enfrentou adversidades, que sabe o que é o poder do não, que sabe o que é não ter. Mas por que nós não estamos ensinando esta nova geração para ser tão resiliente como nós? Deixamos as crianças definirem o que elas querem da vida. Você quer comer? Não come. Não existia isso, gente. Quer ir à igreja? Não, então eu estou indo, fica aí no Free Fire. Meu irmão e minha irmã, ou nós construímos uma geração que conhece a Deus, que sabe enfrentar o furacão, que sabe enfrentar as adversidades, que sabe enfrentar um não, ou nós construiremos a geração frágil, fraca, igual casca de ovo. Eu te pergunto nesta noite, você faz parte de uma geração que conhece a Deus?
Você faz parte de uma geração que sabe quem é Deus. Você faz parte de uma geração que conhece o Evangelho, que o Evangelho entrou no seu coração e mudou as suas verdades, mudou as suas estruturas. Você faz parte de uma geração que verdadeiramente está com Cristo, custe o que custar. Ou você faz parte de uma geração frágil, que hoje está com Cristo, mas se as coisas apertarem, foge. Permite que problemas emocionais, fraquezas existenciais falem mais alto em sua vida. É triste constatar que nós estamos mergulhados em meio a uma geração fraca emocionalmente, frágil espiritualmente, que não tem norte, que não tem propósito e que busca em ídolos humanos as respostas para suas vidas. Eu quero nesta noite mostrar a vocês que uma geração que não conhece a Deus, primeiro, não se compromete em fazer o que é reto aos olhos de Deus. Uma geração que não conhece a Deus, não se compromete a fazer o que é reto aos olhos de Deus. Versículo 11 do capítulo 2 de Juízes, acompanhe comigo em sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, isso aí já é um filtro para saber de qual geração que você faz parte. Versículo 11 do capítulo 2 de Juízes. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Quando a geração que não conhece a Deus, vive um estilo de vida voltado para si mesma. O seu compromisso é com o seu umbigo. Essa geração pega as escrituras sagradas e seleciona textos que lhe agrada e exclui textos que não agrada. A geração que não conhece a Deus não tem compromisso efetivo e integral com as escrituras sagradas. A geração que não conhece a Deus gosta de Salmos. A geração que não conhece a Deus gosta de Coríntios 13. Mas a geração que não conhece a Deus efetivamente, rasga as páginas da sua Bíblia, que falam de caráter, de integridade, de negue-se a si mesmo, de tome a sua cruz, de faça a obra de Deus, pare de servir a Mamon e sirva ao Senhor dos Exércitos. A geração que não conhece a Deus, ergue ídolos para si mesma, constrói altares de adoração a ídolos, aos Balaíns, aos deuses deste mundo, aos deuses frágeis, fracos, que não conseguem suprir essa geração. Eu quero lhe dizer, igreja, nesta noite, que a vida com Deus requer disposição diante do Senhor, disposição de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, disposição para falar a verdade, mesmo quando esta será extremamente prejudicial a nós. A geração que conhece a Deus não negocia os princípios de Deus. A geração que conhece a Deus não se associa com o mundo, com as suas orgias, com as suas práticas, com a sua sujeira. A geração que conhece a Deus está comprometida com a causa do Evangelho, está comprometida com a cruz de Cristo. A geração que conhece a Deus, ela anula a si mesma, para que a glória seja de Deus e não dela. A geração que não conhece a Deus, desvia-se do caminho do Senhor. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 2 de Juízes, verso 17, acompanhe sua Bíblia. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Vamos colocar os juízes como pastores, líderes, como aqueles que haviam sido erguidos por Deus. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Eu lhe pergunto nesta noite, igreja, faça uma análise da sua geração com a geração anterior. Você tem subido, tem crescido, tem avançado, tem ido além na busca por Deus, ou você está aquém da geração dos seus pais? Você tem buscado
com profundidade, de forma sólida, o propósito de Deus. Nós começamos a leitura bíblica mês passado. Quantos estão firmes na decisões definem destinos? 1/3 da igreja. Os outros estão lendo o quê? Qual capítulo da Bíblia que vocês leram hoje? O que é que vocês têm buscado em Deus? Semana passada nós tivemos uma semana de oração, de jejum. Você jejuou? Você fez um propósito? Você tem caminhado em Deus? Você tem buscado a Deus? Ou você está aqui, pastor, eu trabalho demais. Eu também trabalho demais. Para de usar essa desculpa. Para de usar desculpa. Todos trabalhamos muito hoje em dia. Trabalho, se ele te impedir de fazer a obra de Deus, é uma maldição na sua vida. Mas eu tenho certeza que não é o trabalho, é a sua falta de prioridade. Porque nós valorizamos sempre aquilo que é prioridade na nossa vida. Nós sempre arrumamos tempo para aquilo que é prioritário. Muitas vezes na estrada da vida parece difícil. Nós buscamos um atalho. Nós buscamos um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, um caminho que parece ou aparentemente pode ser mais rápido. Desvia do propósito, desvia do caminho. Eu lhe pergunto nesta noite, você já pegou um atalho e acabou se perdendo? Cuidado com os jeitinhos, cuidado com os atalhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Não queira burlar o caminho, não queira buscar um atalho. Passe pelo caminho, passe por Jesus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus precisa mudar a nossa história, mudar o nosso destino, mudar o nosso caráter, transformar-nos por completo. Porque a geração que não conhece a Deus acaba quebrando a sua aliança com Ele. Olha o que nos diz os versos 20 e 21. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e Ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Nós temos dois problemas desses versículos aqui: uma geração que quebra aliança e uma geração que não ouve a palavra de Deus. Você tem uma aliança com Cristo. Eu disse que você tem uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Essa aliança perpassa por fidelidade, compromisso, relacionamento, reciprocidade. A nossa aliança com Deus também, ela é embasada num relacionamento sólido. Não existe monólogo, não existe um relacionamento sem comunicação. E Deus tem falado, que meu irmão? Deus está falando. Abra sua Bíblia e deixa Deus falar com você. Leia a palavra de Deus. Pastor, a minha fé é tão pequena. É pequena mesmo, porque você não lê Bíblia. Fé não vem por oração, fé vem pela palavra. Fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus, pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós queremos que a fé seja alargada vendo Globo, vendo SBT, vendo série da Netflix. Uma geração frágil na fé, que não caminha em fé, porque busca atalhos para viver a sua espiritualidade. Não quebre a sua aliança com o Senhor. Não negocie a sua fidelidade com o Senhor. Não admita outros deuses em sua vida. Não admita a sua vontade sendo supra à vontade de Deus. Não permita que as circunstâncias falem mais alto que a palavra de Deus em sua vida. Eu lhe pergunto nesta noite, como está a sua aliança com Deus? Você tem negociado essa aliança? Você tem tentado criar recursos para quebrar essa aliança? Cuidado, meu irmão. Israel quebrou a aliança, não ouviu ao Senhor. Qual foi o resultado? Os inimigos tomaram conta. Os inimigos dominaram o povo de Israel. Mas uma geração que não conhece a Deus, ela enfrenta sérias consequências. Olha o que nos diz o verso 15 do capítulo 2. Sempre que os israelitas saíam para a batalha,
A mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. O que era contra eles? A mão do Senhor. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. As nossas atitudes geram consequências. Se você buscar ao Senhor, tenha certeza que do Senhor você terá direções. Mas se você buscar o mundo, com as suas concupiscências, com as suas paixões, com a sua libertinagem, as consequências virão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: do Senhor não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. E há outro trecho bíblico que diz: aquele que planta vento, colhe tempestade. Eu lhe pergunto nesta noite, quais são as suas atitudes? As suas atitudes confirmam a sua aliança em Deus? Ou suas atitudes têm demonstrado a sua prostituição, o seu adultério espiritual? Você tem buscado e servido ao Senhor com integridade de coração, orando, lendo a palavra, tendo o caráter transformado, tendo sua postura mudada. A cada dia você se torna uma pessoa diferente, a cada dia você se torna uma pessoa melhor em Deus. Eu sei que não é por obras que nós alcançamos nada em Deus, mas eu sei que tudo que alcançamos em Deus gera consequência de obras transformadas, de obras diferentes, de uma postura diferente em nossas vidas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É Novo Testamento. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas também não tem nada melhor como contar com a mão do Senhor. Quando você caminha em Deus, você enfrenta adversidades. Quando você caminha em Deus, você enfrenta batalhas. Você tem dias maus, tem dias que você está ali no olho do furacão, mas Ele é contigo. 3 pessoas me ouviram, eu disse que Ele é contigo. Algo que a gente não consegue explicar, falar, mas Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. A bondade, a misericórdia do Senhor continua conosco, permanece sobre nós, e a gente resiste o dia mau, a gente resiste a dificuldade. Nós não seremos tomados pelo fogo, as águas não nos submergirão, porque Deus estará conosco. A mão do Senhor é por nós. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós estamos guardados à sombra do Todo Onipotente, do Todo Poderoso, daquele que é bom, que é fiel, que é maravilhoso. E se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante em seus caminhos, e aqui é uma marca da nossa geração. Uma geração inconstante, uma geração que não tem firmeza em seus propósitos. Olha o que o texto bíblico nos diz no capítulo 2, versos 18 e 19. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos e seu caminho obstinado. Quando eles buscavam a Deus, Deus se voltava para eles, os milagres aconteciam, as respostas vinham e as vitórias se estabeleciam. Mas quando eles se voltavam contra Deus, o contrário também acontecia. Meu irmão e minha irmã, como está a sua caminhada com Cristo? Quanto tempo que você caminha com Cristo? Anos, meses ou dias? Neste período de caminhada com Cristo, você é estável? Você é constante? Você tem convicção no seu coração daquilo que você faz, do Deus que você busca, do Deus que você serve? Eu sei que tem dias que emocionalmente a gente está mais frágil, isso é normal. Nós somos um ser espiritual, mas que tem emoções.
lógico, isso é normal, isso é natural. Todavia, é uma loucura quando o ser emocional domina o espiritual. Diga comigo: eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Novamente, eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Você não é alma, você não é emoções, você é um ser espiritual. Você é um ser cheio de Deus. Você é um ser que tem a própria vida de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a quem recorrer. Você tem um advogado. Você tem um amigo fiel. Em meio às dores, em meio às perdas, em meio às derrotas, você tem a quem recorrer. Ou seja, não permita que a inconstância domine a sua vida. Amanhã, 5h30 da manhã, meu despertador tocará. Querendo ou não, eu levantarei, farei meu devocional, farei minha leitura bíblica, terei meu tempo de oração, porque eu tenho que estar na escola, no trabalho, às 7. Eu tenho um compromisso. Mas antes do meu compromisso com os homens, eu tenho um compromisso com Deus. Antes de trabalhar, de produzir, de buscar dinheiro, eu tenho um compromisso com aquele que me dá força, aquele que abre os caminhos, aquele que libera anjos para o norte, sul, leste e oeste, aquele que envia anjos para quebrar grilhões, correntes, estruturas malignas contra a minha vida. Eu tenho que buscar o Deus que me dará sabedoria, eu tenho que buscar o Deus que me dará discernimento, eu tenho que buscar o Deus que pacificará o caminho da minha vida. É essa busca que dará o norte para o meu dia, que me dará coragem. Vocês acham que Davi chegou ali naquele vale, diante do gigante, na sua própria força? Não. Ele foi na coragem do Senhor, na força do Senhor. Uma geração inconstante é uma geração que caminha na força do braço, e não no poder do Espírito. E por fim, uma geração que não conhece a Deus, não o deixa tratar o seu coração. Olha o que nos diz o verso 19: mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Mais uma vez, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Meu irmão, até quando você recusará abrir mão do adultério, da prostituição, da mentira? Até quando você ficará com o coração obstinado pelo mal, cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de decepção, de frustração, um coração ranzinza, um coração amargurado, um coração ressentido? Porque isso, porque aquilo, porque na época tal, porque aconteceu aquilo outro. Seja leve, seja livre, deixe o Espírito Santo tratar as feridas, deixe o Espírito Santo colocar o dedo lá na ferida. Eu lembro que há muitos anos eu encravei a unha do pé, e aí eu fui ao CESP na época, extrair a unha, e ela colocou o curativo, foi uma bênção, mas no outro dia tinha que trocar o curativo, e aquela gazezinha grudou na carne. Pensa, irmãos, que gostoso. Quem já teve uma experiência similar? Ali eu tinha duas opções: ou eu falava, para tudo, vou-me embora, ou eu dizia, como eu disse, vai devagarzinho. Fui curado, a unha está zerada. Deixa o Senhor tocar, deixa o Senhor colocar o dedo na ferida, deixa o Senhor tratar o seu coração, deixa o Senhor tratar a sua vida. Jogue fora isso que te faz mal. Para que insistir no erro? Para que insistir nesse sentimento mal?
mal-humorado, mal amado. Você é amado por Deus, meu irmão. Deixa o amor de Deus inundar seu coração, inundar sua vida. Chega no trabalho amanhã com o olhar de Deus. Para de murmurar, para de reclamar. Deixa essa insatisfação ir embora. Você, esposa que vive insatisfeita, a esposa saiu agora, gente. Ó. Você, esposa que vive insatisfeita com o marido, mas ela está uma bênção. Joga fora essa insatisfação. Viva bem. Você não sabe até quando você o terá na sua vida. Vice-versa. Viva leve. Seja feliz. Deixe o Espírito Santo alegrar o seu coração. Busque ao Senhor. Trabalhe dignamente. Não fique devendo nada a ninguém. Ame a todos. Cuide de todos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. A única certeza que nós temos é que nós não podemos fazer parte de uma geração que não conhece ao Senhor. Precisamos conhecê-lo. Esse é o lema da Jocum. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse tem que ser o lema da nossa vida. Conhecer ao Senhor. Você pode se colocar em pé no seu lugar? É tempo de deixarmos o Senhor tratar o nosso coração. Como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Seu coração tem andado amargurado, ressentido? Ou seu coração tem buscado ao Senhor? Seu coração tem buscado as coisas de Deus? O pessoal do louvor pode subir. Nós temos um grande desafio pela frente. É o desafio de não sermos uma geração rebelde, não sermos uma geração obstinada, uma geração fechada para as coisas de Deus. Permita o tratamento de Deus na sua vida. Tem 20 anos que eu tenho permitido o oleiro tratar o vaso. Você é vaso. Deixa o oleiro tratar você. Deixa o oleiro tratar o seu caráter, tratar a sua personalidade. Eu sou assim, sempre fui assim, cresci assim, ok. Mas a partir de agora Ele vai moldar você de uma forma diferente. Sua personalidade será transformada. Sua vida será mudada. Feche os teus olhos aí onde você está. Há muita gente achando que conhece a Deus porque participa dos cultos, células, atividades. Porém, amado, conhecer a Deus vai muito além de participar de um mecanismo, de uma estrutura. Conhecer a Deus é ter um coração voltado para Ele, é buscá-lo diariamente. Como o salmista diz: eu anseio por Ti mais do que a corça anseia pelas águas. Uma geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos, enfrenta sérias consequências, torna-se inconstante em seus caminhos e não deixa o Senhor tratar o seu coração. Mas eu quero crer que você que me ouve nessa noite faz parte de uma geração que quer conhecer ao Senhor. Não apenas na canção, mas na vida. Conhecer o Senhor. Feche os teus olhos aí aonde você está. Diga para Ele. Diga para Ele que você quer conhecê-lo. Diga para Ele que você quer mergulhar nas Escrituras. Diga para Ele que você quer mergulhar no seu quarto em oração diariamente. Diga para Ele que você se compromete a deixar as águas subirem, mergulhar mais profundo, experimentar o profundo no Senhor. Diga para Ele que você quer deixar de fazer parte de uma geração mimizenta, cri-cri, casca de ovo, fraca, desnutrida, frágil, limitada.
e quer fazer parte de uma geração como a igreja primitiva, corajosa, intrépida, ousada, apaixonada, devota a esse Deus que tudo pode. Feche os teus olhos, erga suas mãos aos céus e busque-o nessa noite. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Cante, eu quero. Vamos erguer nossas mãos. Jesus, adore. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nós somos uma geração comprometida em buscar ao Senhor. Semana que vem, na outra, nós começaremos uma série de lições nos cultos e nas células, chamada Fundamentos. Nós voltaremos aos fundamentos da fé. O que é ceia? Quem participa da ceia? Dízimos e ofertas, batismo, caminhada com Deus, obras, os fundamentos da nossa vida. Nós estudaremos nos domingos, nas células, no culto de quinta. O pastor Leandro vai aprofundar no tema. E o que nós queremos é uma igreja relevante na terra. Uma igreja que conhece ao Senhor. Uma igreja que diz ao seu filho: vamos à igreja. Eu não estou afim, vamos à igreja. Vamos buscar ao Senhor. Nós vamos catequizar essa geração. Nós vamos evangelizar essa geração. Nós lançaremos os fundamentos dessa geração. Eu não admito que uma nova geração me suceda sem conhecer ao Senhor. Eu deixarei um legado de Cristo na terra. Eu deixarei um legado de vida na vida. E você?
Se você também o quer, você precisa mergulhar. Você precisa aprofundar em Deus. Você precisa buscar a Deus. Por isso feche os teus olhos, erga as suas mãos. Pai, eu oro a Ti pela Tua igreja nessa noite. Eu oro por uma igreja que o conhece verdadeiramente. Tira a preguiça, tira o desânimo, tira, Deus, toda a obra da carne e gera em cada coração o compromisso, a sinceridade, fome, sede por mais de Ti. Eu oro a Ti, Senhor, para que nós sejamos aqueles que farão com que esta geração conheça o Senhor, mas também que a próxima geração conheça o Senhor, que a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, sejam apaixonadas pelo Senhor, conheçam ao Senhor, se comprometam com o Senhor e sejam fiéis ao Senhor. Erga suas mãos, ore ao Senhor, disponibilize-se diante do Senhor e diga para Ele: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, Senhor, nós queremos conhecê-lo mais e mais. E nessa noite nós temos o privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Quero convidar os obreiros que distribuirão os elementos da ceia. Eles se posicionarão aqui à frente para essa primeira parte aqui poder tomar os elementos. Depois eles irão ao meio da igreja e de forma bem organizada, com calma, que vocês possam sair do lugar, tomar os elementos da ceia, para evitarmos tumulto. E é importante dizermos que quem participa da ceia do Senhor, a Bíblia diz: examine-se o homem, e assim coma do pão e beba do vinho. Para participarmos da ceia, há um critério: termos uma aliança e honrarmos essa aliança com Deus. Se você está apto, o exame ele é pessoal, é você quem faz. Se você está apto para participar da mesa do Senhor, saia do seu lugar, a equipe da frente, essa primeira ala aqui, tome os elementos e volte ao seu lugar em adoração.
o de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, no Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa trocar. Jesus, 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 na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e, erguendo ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse que quando participamos da ceia, nós rememoramos o sacrifício de Jesus, mas nós também anunciamos que Ele voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, te damos graças nesta noite. Obrigado pelo pão e pelo cálice. Obrigado, Jesus, porque um dia na cruz o Senhor pagou o preço que era nosso. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz. Te damos graças nesta noite, porque o Senhor levou sobre si a nossa morte e a condenação, e nos deu a vida que pertencia ao Senhor. Consagramos o pão e o cálice a Ti e te damos graças nesta noite. Bendito seja o Senhor. Assim como do pão, e beba do cálice. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
Obrigado, Jesus, te damos graças nesta noite. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas santas e preciosas consolações sejam sobre nós hoje, fazendo de nós uma geração que conhece ao Senhor. Seja por nós amanhã, gerando uma nova geração apaixonada por Ti, e até o último dia das nossas vidas. Assim nós oramos, gratos de coração e crendo na Tua fidelidade e na Tua bondade sobre nós. Erga suas mãos aos céus e dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, vá em paz.